Fala galera, hoje eu vim falar aqui sobre supino reto, que é um exercício queridinho aí dos marombeiros, né? Esse exercício é um exercício extremamente polêmico porque muita gente rompe o peitoral aqui, né? Trabalhando no banco de supino, principalmente com barra, tá? E eu vou trazer algumas teorias que eu tenho em relação ao porquê que isso acontece. Primeiro a gente tem que frisar que esse exercício é um exercício facial. Tá? A gente não consegue ter um curso de fase negativa, fase excêntrica do movimento tão amplo. Por quê? Porque quando a barra ela bate no peito, a gente não consegue mais descer o punho, né? Onde a gente está segurando a barra ali à mão. Então, a gente tem que considerar como se fosse um exercício facial. Tem até alguns casos daquele cara que está treinando lá na academia, que tem aquele super ego, que ele quer colocar muita carga no exercício e ele não consegue descer tanto, ele não consegue encostar nem a barra no peito, ou seja, fica mais facial ainda, tá? Então só para vocês entenderem o mecanismo, né? Quando você está fazendo supino, essa barra ela bloca o movimento, ou seja, existe uma transferência de força de um ponto para outro em relação à mão, né? Porque a barra bloca. Quando a gente está fazendo o supino com halter, no caso, o dumbbell, a força ela fica mais multidirecional. Então a gente consegue controlar, digamos assim, com maior tarefa ali a estabilidade da articulação, porque assim a gente pega menos carga e também a gente consegue ativar os sinergistas, tá? Então é muito difícil, né, a gente ver um bodybuilder ou uma pessoa que treina muito pesado colocando um dumbbell maior do que ele suportaria com o peso da barra. Exatamente por isso, porque a barra ela dá essa sensação de blocante, de estabilidade. Então a gente consegue colocar mais carga. Outro exemplo seria no agachamento livre. Tá? No agachamento livre, a gente consegue colocar menos carga normalmente do que no agachamento Smith, no agachamento guiado. Exatamente por isso. Porque o perfil de estabilidade do guiado é maior. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é exatamente isso. Quanto maior a estabilidade, maior a taxa de geração de força do movimento. Beleza? Então aqui eu vou falar sobre um método, tá? Extremamente tradicional. Obrigado, querido. Extremamente tradicional, tá? Que é o ponto zero. Então, assim, eu comecei a discussão falando de supino e tal, mas vou falar sobre esse método também, porque o ponto zero, ele vem sendo muito difundido nas academias e muita gente tem dificuldade de assimilar o porquê que o ponto zero existe ou de trazer o máximo ali de aproveitamento do ponto zero. Tá? O ponto zero foi idealizado pelo meu amigo Fernando Sardinha, é um excelente método e é um método que eu considero uma certa catequese. Por quê? Porque o método ele consiste em uma pausa na fase mais alongada do músculo, né, do movimento e tal, e aí você conta ali cerca de 3, 4 segundos nessa pausa para depois executar uma repetição de uma concêntrica. Eu vou exemplificar aqui para vocês o ponto zero. Escolar aqui a barra, né? Lembrando que eu não estou usando trava de propósito. Aí eu vou descer, ó. Desci, descolei um pouquinho, contei 4 segundos, executei uma repetição. Desci tudo, contei 4 segundos, outra repetição. E assim sucessivamente, certo? Uma das coisas que eu queria falar em relação ao ponto zero é que muita gente não consegue controlar bem a fase de transição dos movimentos. A gente tem a fase negativa, a excêntrica, e a fase concêntrica, certo? E aí muita gente tem dificuldade em controlar a transição. A pessoa desce, aí dá aquela despencada na barra ali no peito, né? Depois volta, dá aquele solavanco, tipo isso aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou descer, ó. Obrigado, querido. Vou descer, ó. Bati e voltei. Desci, bati, voltei. Para você aprender a controlar mais essa fase, você precisa ganhar força nesse ângulo. Afinal, o músculo ele só se torna forte no ângulo que você treina ele, certo? Então, fica aí a dica do ponto zero para pessoas não avançadas e indivíduos avançados, para você melhorar essa alça de controle na transição da descida para a subida também. O ponto zero ele também tem algumas teorias em relação à situação metabólica. Já que você aumenta o tempo de tensão, você consegue gerar um estresse metabólico acumulado ali naquele músculo. Ou seja,
Se eu realizo a esse ponto zero em várias repetições ali da minha série, eu tenho um acúmulo de estresse metabólico maior, fazendo com que eu também tenha hipertrofia por esse benefício. Forte abraço para vocês, se inscrevam aí no meu canal, curtam e compartilhem. Até a próxima.